Mas antes, tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está falando neste momento e a gente vai acompanhar, porque ele estava reunido agora há pouco com os senadores e com o presidente do STF, Luiz Fux. Senado da República, o presidente Luiz Fux fez um balanço da sua gestão à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, já que ele chega agora, nos próximos dias, ao fim do seu mandato como presidente. Destacamos essa convivência sempre de muito diálogo entre as presidências do Senado e do Supremo Tribunal Federal e nos propusemos a manter esse diálogo permanente que eu considero fundamental para a democracia brasileira, desse respeito recíproco entre legislativo e judiciário. Por isso queria, em nome do Senado, de todos os líderes partidários que participaram desse encontro, agradecer a gentileza do presidente Luiz Fux e dizer da nossa disposição de continuarmos nesse ambiente de harmonia com o Supremo Tribunal Federal, sempre de forma propositiva, não concordando sempre, as críticas fazem parte da democracia, a divergência, sobretudo, faz parte da democracia, mas é muito importante que haja sempre o diálogo e a busca de consenso, e é o que foi, de fato, a relação, que marcou a relação entre a presidência do Supremo e a presidência do Senado nesse biênio da administração do presidente Luiz Fux, o diálogo e o respeito recíproco entre esses poderes. Vocês viram o quinquênio, presidente? Oi? Quinquênio. Foi discutido? Não houve da parte do presidente Luiz Fux nenhum tipo de reivindicação ou de pleito em relação a isso. Na minha exposição como presidente do Senado, eu fiz um balanço das questões atinentes ao Poder Judiciário e uma delas, de fato, é a previsão que existe no Congresso Nacional da apreciação do projeto de lei que versa sobre as verbas indenizatórias, o chamado extrateto, que contém aquela lógica de salários fora do padrão, que é algo que o Congresso irá apreciar, e também da reestruturação da carreira, que está materializada na PEC 63. Mas foi uma fala minha, dentro de uma proposta para o judiciário brasileiro de algo equilibrado, uma reestruturação de carreira sem verbas que não sejam contempladas como verbas propriamente indenizatórias. Presidente, como é que o Congresso vai lidar com a PEC que pode rever as decisões do Supremo, em casos que não sejam unânimes? Isso está proposto, vai avançar? O que o senhor acha disso? Primeiro que nós temos que ter absoluto respeito às iniciativas legislativas de parlamentares. É para isso que os deputados e senadores estão no Congresso Nacional, é justamente para propor aquilo que acreditam, e é natural que isso aconteça. Eu considero e externei isso também em relação a qualquer tipo de instrumento que faça com que decisões judiciais possam ser revistas por outro poder, é algo que parece sim ser inconstitucional. Portanto, é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que nós respeitamos o tempo da Câmara dos Deputados, mas eu não vejo no Senado Federal um ambiente para discussão de um tema dessa natureza. O senhor não acha que, como muitos parlamentares, que de vez em quando o Supremo avança em prerrogativas do Congresso, não só do Executivo, mas do Congresso, não justificaria algum reequilíbrio nessa relação, presidente? Na verdade, o reequilíbrio não se faz com o desequilíbrio de atribuições constitucionais. O Poder Judiciário tem a atribuição nos conflitos sociais e nos conflitos jurídicos de fazer o julgamento, até porque o Poder Judiciário é composto por magistrados que têm uma série de vedações que garantem a sua independência e imparcialidade, o que não é próprio do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é composto por políticos, que disputam eleição, que têm posições parciais, defesa de natureza de diversos interesses coletivos. Portanto, há uma diferenciação e uma separação de poderes que impõe ao Judiciário esta palavra final sobre os conflitos. Essa harmonia deve, obviamente, observar que é o fato de que o Poder Judiciário também não pode exceder nas suas atribuições em relação a outros poderes. Isso se revê através de recursos próprios e através da própria contenção do Poder Judiciário, que é algo que deve acontecer de fato, ou seja, o próprio Judiciário fazer uma autorreflexão sobre o exercício do seu poder para evitar que decisões possam extrapolar os limites do julgar, especialmente em relação a outros poderes. E aí ideias de todas as ordens podem ser ventiladas e podem ser tratadas
com toda a participação do Poder Judiciário, como, por exemplo, as limitações de competência do Supremo Tribunal Federal para trazer o Supremo mais à condição de uma corte constitucional para as grandes questões do país, cujas decisões devem ser o norte e a diretriz da nação, não há dúvida alguma, em matéria judicial, como as decisões monocráticas, que podem eventualmente ser substituídas por decisões colegiadas em temas que versem sobre outros poderes, como Poder Executivo e Poder Legislativo. Tudo isso é possível de se discutir, sim, evidentemente com a participação do Poder Judiciário. Mas não me parece razoável que uma decisão de uma Corte Suprema pode ser revista por um outro poder que não tem a atribuição constitucional de julgar casos concretos. Última pergunta minha. Em relação aos insultos, ofensas e críticas muito contundentes que o presidente Bolsonaro faz a alguns ministros, a decisões do Supremo, por exemplo, ao marco temporal que pode mudar, em relação às urnas eletrônicas, em relação ao TSE, os senhores conversaram sobre isso? O Congresso vai ficar ao lado do Supremo e do TSE diante dessas críticas contundentes do presidente? O Congresso Nacional deve ficar ao lado do povo brasileiro, da sociedade, compartilhando com os poderes, tanto o judiciário quanto o executivo, de soluções. Não é o caso do Congresso Nacional tomar um lado especificamente. Nós temos que ter o bom senso de compreendermos que há uma tripartição de poderes, que cada poder tem o seu papel, que o Supremo Tribunal Federal tem o seu papel de julgar os casos sob sua competência, o Poder Executivo, obviamente, é o poder que governa o país. Então a gente tem muita tranquilidade, muita serenidade para lidar com isso, e as eventuais críticas à vida de um poder ao outro, ou de segmentos da sociedade em relação a qualquer um dos poderes, inclusive ao nosso, o Poder Legislativo, nós temos que acolher essas críticas e observar se essas críticas podem fazer algum tipo de aperfeiçoamento. Naturalmente, o que nós não podemos admitir é que as críticas sejam elevadas à condição de agressões, de ofensas, de xingamentos, porque isso não interessa absolutamente ninguém. Os poderes têm que ser independentes, cada qual cumprir a sua atribuição, mas eles têm uma obrigação constitucional de terem harmonia. Então, qualquer gesto que vise a desarmonia dos poderes é um gesto manifestamente inconstitucional. Presidente, mas foi discutida essa questão, esse conflito do presidente Bolsonaro com a justiça? Não, isso não foi tratado. Nós limitamos esse encontro a discutirmos a relação entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário num balanço dessa gestão do presidente Fux, que eu quero aqui reconhecer pelo magistrado que pela trajetória que tem na magistratura, chegando ao ponto alto da sua carreira como presidente do Supremo Tribunal Federal, do seu exercício sempre habitual, perene, constante, de diálogo com o Congresso Nacional. De muito respeito, de muita independência, é claro, porque o Supremo tem que julgar à luz da prova dos autos, à prova dos processos, inclusive questões atinentes ao Parlamento e ao Poder Legislativo, mas houve da parte do presidente Luiz Fux sempre muito respeito ao Poder Legislativo nesse biênio da sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal, e fizemos esse reconhecimento a ele desse diálogo que foi permanente na sua gestão. Presidente, já que o senhor falou com o presidente Luiz Fux sobre a PEC 63, queria saber se deu alguma previsão a ele de que ela possa ser pautada, e o senhor também sempre... Desculpe, a PEC 63, a PEC da reforma... Não há previsão... Segundo o presidente, só para concluir, o senhor sempre ligou a PEC 63 ao PL do extrateto. Queria saber, ele está na CCJ, né, o presidente da República está atrás do senhor, se tem alguma previsão desse relator na CCJ ser designado para o PL do extrateto, e em conjunto com isso, se esse PL avançar, a PEC 63 também se pautar no plenário. Não há previsão em relação à votação da PEC 63, o que há uma manifestação que tenho feito sobre a importância da estruturação da carreira em conjunto com a vedação dos supersalários através da aprovação do projeto do extrateto. Então não há uma definição ainda do cronograma. O que eu considero é que é muito importante a votação de ambos, se for para aprovar, que sejam ambos aprovados, porque eles conferirão à magistratura brasileira uma lógica que é uma lógica justa, de se ter verbas indenizatórias que tenham um caráter puramente indenizatório, com um rol taxativo e limitador dentro do orçamento do judiciário, de estabelecer essas verbas indenizatórias, e ao mesmo tempo se ter uma reestruturação de carreira que possa fazer com que essas carreiras, com uma dedicação exclusivíssima e com vedações constitucionais muito severas, elas possam ter estímulo
tanto para atrair quem queira entrar nessas carreiras, como para fazer com que esses magistrados permaneçam nas carreiras também, para que elas sejam valorizadas dentro dessa medida de razoabilidade. Então é uma lógica de conjunto dos dois projetos que deve, obviamente, no caso de aprovação, serem aprovados em conjunto. Só um detalhe, o senhor defende que a PEC se restrinja a magistrados e membros do Ministério Público, só a eles ou apenas a juízes? Porque há uma infinidade de emendas para incluir outras Na categorias. verdade, quando se fala da valorização por tempo de magistratura, isso se estende ao Ministério Público em razão da equiparação feita ao Ministério Público em relação à magistratura. A PEC veio formatada nessa lógica de magistratura e membros do Ministério Público, até porque são instituições que têm um orçamento próprio e dentro desse orçamento, então, definir as suas prioridades a partir de uma lógica dessa valorização pelo tempo, para evitar a distorção de alguém em início de carreira perceber uma remuneração maior do que aquele que está em fim de carreira. Outras carreiras, obviamente, têm um impacto relativo ao Poder Executivo, que é uma avaliação que precisa ser feita. Isso tudo vai ser uma discussão, no momento certo, de fazer no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para se entender quais os limites. Mas a PEC, como formatada, ela alcança magistrados e, por extensão, os membros do Ministério Presidente, Público. o senhor falou da boa relação entre o Judiciário, o Supremo e o Senado. O senhor acha que a rejeição, ou mesmo não deixar avançar vários pedidos de impeachment contra ministros, contribui para essa boa relação? Não importa se contribui ou não. O que a gente tem que fazer é o correto. Qualquer ação que não tenha fundamento, que não tenha justa causa, que não tenha fato determinado e adequado à lei que disciplina o impeachment, naturalmente deve ser negado pelo Parlamento. Havendo um fato concreto e que justifique, evidentemente a lógica pode ser outra, mas até agora não o foi, e na verdade a relação deve se pautar dentro das atribuições de cada um dos poderes. Nós não temos que pensar nesses casos que são casos pontuais, absolutamente alheios a essa lógica da harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Muito obrigado. Aqui, não, hoje não foi tratado. Ontem eu participei da reunião a convite do presidente Arthur Lira com os líderes da Câmara dos Deputados para poder ouvir as ideias que a Câmara tem em relação à questão dos combustíveis. Muito já foi feito, o PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192, o PLP 18, a PEC 15, idealizada pelo Senado Federal. Eu falei sobre o projeto de lei 1472, que prevê a conta de estabilização, para que os líderes da Câmara possam ter atenção a essa lógica. Então, muito já foi feito e, obviamente, que há outras ideias relativamente a essa questão dos combustíveis. No fato, existe uma vontade muito grande e uma frente, de fato, para poder conter esses aumentos dos combustíveis no Brasil, que tem sido muito nocivo para a inflação e para a sociedade. Mas, obviamente, que temos que ter a cautela devida de tomar as decisões que sejam corretas, que sejam assertivas e que surtam efeitos efetivos. Mas a ação, sobre a ação que está aqui, que do ministro Não tratamos. Não tratou. Não. Obrigado, pessoal. A instalação de uma CPI, que eu tenho certeza que foi tema ontem na residência do presidente Arthur Lira. Qual é a sua posição sobre esse tema? E também o senhor colocou justamente, como sempre fala, a importância do PL 1472, está parado na Câmara. Houve alguma resposta do presidente, dos líderes, deputados presentes sobre a... Não, eles ouviram a minha exposição sobre o PL 1472. Se a Petrobras tem regras de governança, é uma empresa cuja direção é escolhida pelo governo e pela União, que é a sua principal acionista. Não há dicotomia entre Petrobras e governo. Na verdade, há uma junção, uma comunhão para poder disciplinar a questão dos combustíveis no Brasil. Então, se é uma empresa que hoje está tendo lucros muito expressivos, se pode pensar numa série de outras medidas, eventualmente elas podem ser trabalhadas. Mas me parece o mais lógico que o excedente dos dividendos da União, que inclusive estavam previstos num número, que é um número excedente em razão dos lucros da Petrobras, possam ser revertidos para a sociedade através de especificidades para caminhoneiros, para taxistas, para o gás de cozinha, para aqueles que são beneficiários do Auxílio Brasil. Então me parece uma lógica muito óbvia de reverter esses excessos de lucros para uma conta de estabilização do preço de combustíveis. Então me parece que essa é uma lógica boa. Eu expus isso aos deputados da Câmara, aos deputados, dos líderes da Câmara dos Deputados, e vamos aguardar qual é a posição deles. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu disse também com muita franqueza que, tratando-se de um tema da Câmara dos Deputados, que não passa para a revisão do Senado Federal, diferente de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição, nem me cabia opinar dentro de iniciativas da própria Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável,
acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Obrigado. Presidente.